Queridos, nós estamos então nesse mês de novembro, o mês da gratidão, um mês que a nossa igreja reflete sobre esse tema, a gratidão. Chegando no final do ano, muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez ao longo desse ano, o quanto Ele cuidou de nós, o quanto Ele nos abençoou, e aí começamos já a planejar o ano seguinte, e não paramos para refletir sobre aquilo que Ele fez. Então, antes de pedirmos o que nós esperamos em 2020, que nós possamos agradecer a Ele tudo aquilo que Ele tem sido e tem feito na nossa história. Esse livro, Deus Esquecido, do autor Francis Chan, que é o mesmo autor do livro que nós temos trabalhado com os adolescentes, Louco Amor, esse livro ele fala sobre o Deus Esquecido. Ele fala da terceira pessoa da Trindade, que é exatamente o Espírito Santo. Ele fala que a igreja, depois de um tempo, ela começou apenas a focar em Deus e na pessoa de Jesus Cristo, e não mais dar tanta importância à pessoa do Espírito Santo. E por consequência disso, a igreja não busca transformação, não busca ser moldada, ser dirigida, ser guiada pelo Espírito Santo. E aí, como nós não buscamos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não passamos por transformações profundas e constantes. E a razão pela qual ele é motivado a escrever esse livro é exatamente essa: o desejo de passar por transformações profundas na sua vida, a partir da ação do Espírito Santo na sua história. Olha o que ele diz no final de um dos seus capítulos: recuso-me a viver o que resta da minha vida onde estou neste momento, estagnado no ponto atual. Não me entenda mal, Deus já fez tanto em minha vida e sou muito grato por isso. Apenas estou convencido de que há mais para mim, há mais do Espírito Santo e mais de Deus do que qualquer um de nós experimenta. Ele chega à seguinte conclusão: aquilo que eu vivo na minha vida cristã, eu não quero continuar vivendo da mesma forma. Pelo contrário, eu quero passar por transformações profundas e constantes. E ele diz, o que o Espírito Santo tem para mim é muito mais do que qualquer pessoa já experimentou. E ele conclui da seguinte maneira: eu quero chegar lá, não apenas em termos de conhecimento, mas também na vida, com tudo o que sou. Porque quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, nós sabemos definir a ação do Espírito Santo. Sabemos que Ele vai interceder, que Ele vai agir, que Ele vai nos consolar, que Ele vai nos levar a clamar Abba Pai. E nós definimos apenas intelectualmente quem é a pessoa do Espírito Santo. Mas nós não focamos e não buscamos a transformação que Ele pode fazer além apenas do conhecimento, mas aquilo que transforma a nossa vida. E a intenção do autor é exatamente trazer as palavras de Cristo à nossa memória. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então não é apenas uma convicção da vida dele, mas exatamente aquilo que Jesus se revelou a cada um de nós, dizendo que nós podemos experimentar muito mais de Deus na nossa vida, que nós podemos passar por maiores transformações do que nós passamos até o dia de hoje. Mas parece que nós nos acomodamos com o nosso cristianismo, acomodamos com aquilo que Deus já fez na nossa vida, e não buscamos uma constante mudança na nossa história. Comentando esse texto de Jesus, Eugene Peterson diz o seguinte: eu o chamei para uma vida de propósito, muito além do que você pensa ser capaz de viver, e prometi forças suficientes para você cumprir o seu destino. Deus nos chamou, nos vocacionou com um propósito, que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, vai muito além daquilo que nós somos capazes de viver. Mas ele deixa claro que aquilo que Deus nos chamou com esse propósito, também nos preparou para que nós possamos experimentar essas transformações profundas na nossa vida. E ele vai dizer, dei forças suficientes para você cumprir esse destino. Mas é interessante que o próprio Eugene Peterson levanta um questionamento. Todos nós desejamos viver a vida em sua plenitude. Ansiamos mesclar liberdade e espontaneidade com propósito e significado. Por que então vivemos uma vida tão medíocre, trivial e rotineira? Ou tão frenética e repleta de atividades, mas ainda assim destituída
de satisfação. O quanto que nós queremos experimentar de Deus na nossa história, o quanto que nós queremos passar por transformações profundas, o quanto nós entendemos aquilo que Deus se revela a nós na sua palavra, e o quanto Deus quer agir na nossa vida, mas mesmo tendo esse conhecimento, esse entendimento, parece que nós nos acomodamos de tal forma que aceitamos viver uma vida destituída de satisfação. Talvez vivemos uma vida medíocre, trivial e rotineira, ou extremamente ativa, cheia de programações, cheia de atividades, mas sem satisfação alguma. E a pergunta que ele levanta é: por que não vivemos uma vida de satisfação? Por que nós não conseguimos encontrar essa vida em abundância na nossa vida? Por que nós não encontramos uma razão plena em Deus para corresponder aos nossos maiores anseios? Queridos, esse autor não tem a preocupação apenas de revelar a nós a questão da vida em abundância, mas nos conscientizar daquilo que já é uma conquista nossa, como nós já cantamos, não por méritos nossos, mas por aquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não há nada novo para nós, não há nada diferente para nós, apenas uma conscientização daquilo que já foi feito em nós. Se nós entendemos que Cristo Jesus morreu por nós na cruz, nos libertou do pecado e nos deu uma nova vida agora na relação pessoal com Deus, e as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, por que nós não conseguimos muitas vezes encontrar esse novo de Deus na nossa história? Porque essa transformação que Deus faz, que o Espírito Santo move e que Cristo conquistou por nós, por que não se torna tão visível e tão constante na nossa caminhada cristã? E os anos vão passando e parece que nós nos acomodamos muito àquilo que nós somos, e nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem, que é muito maior para a nossa história. Termos consciência da oportunidade de transformação que recebemos em Cristo. Esse é o grande foco. Termos consciência da transformação que nós podemos ter na nossa vida, a partir da nossa relação com Cristo Jesus. E quando nós pensamos, a Deus minha gratidão, exatamente por isso, por termos a oportunidade da transformação. Queridos, a única maneira de transformar a nossa vida, o único lugar, a única pessoa que pode realmente mudar a nossa história é Cristo Jesus. Não há outra maneira, não há outra filosofia humana, não há outro conceito humano, não há outra estratégia humana que pode transformar por completo a vida de um ser humano. Mas não pensemos nós que essa mudança é repentina e apenas momentânea. Ela é contínua. E dia após dia, Ele nos dá o privilégio de mudar algo mais. Abra sua Bíblia ou acompanha conosco aqui na projeção, João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Está todo mundo me ouvindo bem? Acho que não estou me ouvindo, acho que não começo a falar muito alto. Por termos a oportunidade da transformação, João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Versículo 1: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Queridos, a oportunidade da transformação chega na vida desse homem. Um homem que havia 38 anos sofria de uma enfermidade. E a crença popular daquele tempo acreditava que naquele poço, quando a água se agitava, quem entrasse primeiro receberia a cura. E esse homem agora se depara com a pessoa de Jesus que se aproxima dele e pergunta se ele quer ser curado. E aí ele começa a argumentar a razão pela qual ele ainda não foi curado. E ele descreve a situação que ele estava vivendo há 38 anos. O quanto estamos acostumados com a mesmice da nossa vida? Já fez essa pergunta para você? O quanto que nós estamos acostumados com a mesmice que nós vivemos? E é interessante que às vezes nós nos incomodamos com a mesmice do casamento, com a mesmice da nossa rotina, mas quando nós pensamos na nossa relação com Deus, que vai refletir em todas as outras relações que nós temos, nós parece que nos acostumamos com a mesmice. Domingo à noite, igreja, semana eu vivo da minha vida, domingo à noite eu estou na igreja, semana eu vivo do meu jeito, e é uma rotina constante. A segunda pergunta: qual a nossa fé para buscarmos as transformações possíveis? Qual é a fé que você tem, que você impede de buscar as transformações que são possíveis na sua vida? Enquanto não respondermos a estas perguntas, não iremos dar a Deus nossa gratidão pela oportunidade de transformação. Enquanto nós não respondermos o quanto nós estamos acostumados com a mesmice e qual é a nossa fé diante das possíveis transformações, queridos, dar a Deus a nossa gratidão pela oportunidade da transformação, nós não seremos capazes. É interessante, depois de 38 anos, aparece a pergunta da oportunidade: queres ser curado? Parece uma coisa muito óbvia, perguntar para alguém que há 38 anos ficava à beira de um poço, esperando alguém que o levasse e colocasse, porque ele queria ser curado. Mas o que Jesus quer saber desse homem? Jesus confronta a disposição e a crença daquele homem. Qual é a sua disposição para ser curado? Não é apenas o desejo de ser curado, mas qual é a disposição que move o seu coração, que move a sua vida, que move de tal forma que você queira ser curado. E muito mais do que isso, o que você crê? Apenas no agir das águas, no mover das águas, ou você tem uma fé suficiente que se você entrar nessas águas, você pode ser curado? Queridos, muitas vezes nós enfrentamos essa realidade. Alguém se aproxima de nós, ou nós mesmos olhamos para nós no espelho de manhã e falamos assim: você quer ser transformado? Você quer mesmo passar por uma transformação profunda na sua vida? E aí é uma disposição nossa. Nós queremos mudar, nós queremos ser transformados. Mas qual é a disposição que eu tenho para passar pela transformação? E qual é a fé que eu tenho para que essa transformação seja possível? A resposta do homem, a resposta do conformismo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A resposta de quem está conformado com a sua situação. Mesmo diante de uma possibilidade de ser curado, mesmo diante de uma multidão de outras pessoas enfermas com a mesma motivação de ser curado, esse homem mostra o conformismo dele. Aquele homem confronta a oportunidade de transformação baseando-se em sua experiência existencial. Quando aparece a oportunidade da transformação, o que ele pega? A sua experiência de vida, a sua trajetória nesses 38 anos, e ele confronta a oportunidade. Eu imagino que não foi Jesus o primeiro que aproximou daquele homem e fez a mesma pergunta. Creio que outras pessoas se aproximaram dele e perguntaram se ele queria ser levado. E de repente começa a conversa com outras pessoas da mesma maneira. Olha, a vida que eu tenho, desculpa, mas eu não vou conseguir chegar. E os meus problemas existenciais não permitem que eu chegue lá. E as pessoas não me apoiam, as pessoas não me ajudam. Ou seja, a minha experiência existencial vai confrontar o tempo todo a oportunidade de transformação. Já percebeu que esse é o argumento que nós temos constantemente na nossa vida? Para não passar pela transformação?
Quando aparece a oportunidade de mudar algum ponto na nossa história, de mudar a maneira que nós estamos vivendo as áreas da nossa vida, nós começamos a contra-argumentar a possibilidade da transformação a partir do quê? Da nossa experiência existencial. Pastor, eu já tentei. Pastor, eu já fiz várias vezes, várias maneiras. Eu já tentei de tudo, pastor. Eu não consigo mudar. Para a mudança, para mim, não é possível. E aí nós caímos no ponto central desse texto. E o quanto as nossas desilusões influenciam a nossa vida. O quanto as decepções que nós tivemos, o quanto as desilusões que nós enfrentamos na vida, influenciam a minha fé. Influenciam a convicção que eu posso ter, que a mudança pode acontecer na minha vida. Esse homem vai mostrar que a mudança que ele queria ter, já não era possível. Por quê? Porque as desilusões influenciavam a sua fé. E aí, a desistência no lugar da persistência. E aí talvez você vai dizer assim, pastor, mas 38 anos é persistência. Mas há 38 anos, quando aparece a oportunidade de ser curado, a desistência. Não tem ninguém que me leve no poço. Incredulidade no lugar da fé. A pergunta de Jesus não foi quais são as dificuldades que você tem enfrentado. O que você tem de problema que você não consegue ser curado? A pergunta de Jesus foi direta. O que você quer? Você quer ser curado? É isso que você deseja na sua vida? Conformismo no lugar da possibilidade. Alguém apareceu perto de Jesus. Esse homem se aproxima, Jesus aproxima dele e faz a pergunta. O que ele argumenta? Ninguém me leva ao poço. Qual seria o papel mais claro dele? Estender a mão, colocar-se no braço de Jesus e falar assim, me ajuda. Eu vi que tem uns amigos que chegaram com você aí, vocês têm como me deixar mais perto do poço? E aí vocês me jogam lá dentro, que eu tenho certeza que vou ser curado. Não, o conformismo no lugar da possibilidade. Mas nesse contexto aparece a ordem que testifica da possibilidade. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Diante do questionamento pessoal, diante os traumas da sua vida, aparece uma ordem que mostra a possibilidade. Jesus o manda levantar e andar. Imediatamente, o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. Queridos, você já ficou sentado muito tempo? E quando você foi levantar, você segurou na cadeira e deu aquela firmada na perna para depois andar? O que é 38 anos enfermo? 38 anos paralítico? 38 anos coxo? 38 anos dependendo de pessoas para carregar? A ordem testifica a possibilidade. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Lembra das duas perguntas que nós temos que responder antes de sermos gratos a Deus pela oportunidade da transformação? O quanto estamos acostumados com a memícia e qual é a nossa fé para buscarmos transformações possíveis? Só tem uma maneira de responder essas duas perguntas. A resposta está em levantar, tomar nosso leito e andar. Quando experimentamos a transformação, passamos a desejar que ela seja constante. É simples. Para que eu responda aquelas duas perguntas e possa alimentar a minha gratidão pela oportunidade da transformação, eu preciso tomar essa decisão. Levantar, tomar o meu leito e andar. E a mudança que eu vou experimentar na minha vida, eu vou desejar que ela seja constante. É aquela mudança que quando eu começo a conhecer a Cristo e percebo que alguns valores vão mudando, algumas atitudes vão sendo transformadas, alguma paz começa a invadir meu coração, eu não vou me acomodar com aquele pouco. Eu vou entender que tem muito mais de Deus. Eu não vou apenas ser curado, eu vou tomar meu leito e vou andar, e eu vou escolher outras atitudes na minha vida, eu vou continuar querendo mais essa transformação. Eu vou querer profundamente essa transformação constante na minha vida. E é impressionante o quanto que nós nos acostumamos com a vida cristã, e que diante da realidade que Deus nos colocou em pé, mandou a gente tomar nosso leito e andar, nós olhamos para o leito, chega um momento da caminhada, olha para o leito, olha uma sombra, colocamos no chão e deitamos de novo. E nos acomodamos naquela situação. Por quê? Porque nós nos acomodamos com a transformação que foi feita no início e não passamos mais a constante transformação que podemos ter a partir da ação do Espírito Santo na nossa história.
Queridos, são 4 pontos que nós podemos aprender com esse texto. Primeiro ponto, transformação que muda a nossa perspectiva da vida, transformação que muda as nossas prioridades, transformação que muda o nosso conceito de meritocracia e transformação que muda a nossa vida para sempre. São 4 pontos que nós podemos olhar como oportunidade de transformação na nossa história. O primeiro ponto, está frio? É só para equilibrar o calor da semana passada, então a gente fica na média. Primeiro ponto, transformação que muda a nossa perspectiva da vida. Esse homem, por 38 anos, olha a vida apenas de uma perspectiva, sentado, olhando apenas de uma visão e não conseguia enxergar o todo. Mas a partir do momento que ele é curado, ele se coloca em pé, toma o seu leito e passa a andar. É interessante que a mudança desse homem é plena e visível. E ali ele começa agora de uma nova posição a olhar a vida. Ele começa a recuperar coisas que ele perdeu no passado. Esse homem, por exemplo, não poderia entrar no templo. Por consequência da sua enfermidade, era considerado impuro e ele não podia fazer parte da adoração de Israel. E aí ele muda a sua posição e ele agora começa a olhar o mundo de uma forma diferente. E aí nós aprendemos com isso que o momento não define quem somos. É interessante o quanto na nossa caminhada nós achamos que o momento que nós estamos vivendo é isso que define quem eu sou. Eu nasci para essa realidade, para esse sofrimento, para essa angústia. Esses problemas fazem parte da minha vida e vão continuar fazendo. Por quê? Porque esse momento define quem eu sou. E aí nós nos enganamos muitas vezes, porque em dias difíceis nós acreditamos que aquele momento define quem eu sou. Mas em momentos de alegria, nós achamos que aquele momento define quem eu sou. Mas os momentos mudam, as situações mudam, mas nós não podemos aceitar que isso vai definir quem nós somos. Quando esse homem muda a sua posição de deitado e coloca-se em pé, ele percebe que aquele momento que ele viveu aos 38 anos não iria definir quem ele era, porque agora ele experimentou a mudança profunda na sua vida. E queridos, a nossa fé não limita quem é Deus. Esse homem tinha todas as razões para poder viver a sua vida com a falta de fé e a falta de objetivo de ser transformado. Mas isso não limitou a ação de Jesus. Quando esse homem fala para Jesus as dificuldades que ele tem de chegar até o poço, Jesus olha para ele e dá ordem: toma o teu leito e anda. E imediatamente esse homem foi curado. Muitas vezes nós não mudamos a nossa perspectiva de vida, porque achamos que Deus tem o mesmo poder que nós temos para mudar. E aí quando eu chego à conclusão que eu não consigo mudar, eu transfiro a responsabilidade para Deus e falo assim: Deus não quis que eu mudasse, Deus não quis que eu fosse diferente, Deus não quis que eu fizesse diferente. E aí eu começo a argumentar com Deus dizendo assim: Deus, se o Senhor quisesse que eu fosse diferente, isso acontecer. Mas queridos, não é a minha fé. Não é apenas a minha fé que muitas vezes diante da situação difícil ela se diminui, ela enfraquece, e aí eu acho que Deus é tão fraco quanto a minha fé. Não é o momento que me define e não é a minha fé que limita a ação de Deus. Mas também a transformação que muda as nossas prioridades. Mais tarde, lembra que eu falei que esse homem era proibido de entrar no templo? Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando nós passamos pela transformação, essa transformação muda as nossas prioridades. Quando a transformação é visível, a prioridade também será. Não tem como eu experimentar uma transformação feita por Deus na minha história, e isso não se tornar visível na minha vida. As pessoas não enxergarem em mim a mudança que Deus fez. Esse homem todo mundo conhecia, há 38 anos era enfermo. E as pessoas quando entravam agora no templo e viam aquele homem andando pelo templo, sabiam exatamente quem ele era. Tanto que o texto continua com homens questionando ele: que está carregando esse leito? Quem é você? Hoje é sábado, não pode carregar o leito, não pode fazer nenhum esforço hoje. Esse homem passa pela transformação, e a transformação se torna visível na sua vida. E para a gente entender de maneira bem prática,
Quando nós caminhamos com Deus, nós não precisamos falar para as pessoas que nós somos esse Deus, mas elas vão observar no nosso olhar, na nossa atitude, na maneira que nós passamos a agir, na maneira que nós passamos a tratar as pessoas, a maneira que nós falamos com as pessoas, vai despertar uma curiosidade nela. O que aconteceu com você? O que está acontecendo na sua vida? E aí você vai falar assim, a transformação que Deus faz aqui dentro, transforma aqui fora. Essa é a diferença do agir de Deus na nossa vida. Porque quando nós tentamos mudar com regras, nós fazemos o quê? Colocamos 10 mandamentos na minha vida, só que é de fora para dentro. E aí eu vou me deparar com aquilo que tem dentro de mim, que é o pecado, que é a rebeldia, que é o desejo de fazer apenas aquilo que eu acho que é bom, mas quando ele age de dentro para fora, todo mundo vai ver essa mudança. E a experiência da mudança nos afastará do passado. Olha o que ele diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Queridos, quando nós experimentamos a transformação em Cristo Jesus, o que ficou para trás, literalmente, ficou para trás. Nós não temos uma sacolinha de lembranças que nós trazemos com a gente e falamos assim, diante da primeira oportunidade eu vou pegar aqui e viver a mesma vida que eu tinha no passado. Você acha que esse homem, quando ele recebe essa palavra de Cristo, ele fala assim, não Jesus, só estou dando uma volta no templo, mas eu vou voltar lá, estou com o meu leito aqui, vou pôr no chão, vou voltar a essa vida. Eu não quero mais andar, eu não quero mais andar aqui na igreja, eu quero voltar para a minha vida comum. Há 38 anos eu estava ali? Não. Esse homem muda a sua história, e essa transformação muda as suas prioridades. A primeira atitude dele encontrou-se no templo. Queridos, quando as nossas prioridades não mudam, nós não passamos pela transformação. Quando aquilo que é prioridade de Deus, aquilo que Deus prioriza, não é o que eu priorizo, eu preciso rever meus conceitos. Eu preciso rever o meu cristianismo. Eu preciso rever a minha maneira de agir. Por quê? Porque a experiência de mudança nos afastará totalmente do passado. Mas quando nós temos os nossos pecados de estimação, Jesus se aproxima da gente e fala assim, não peques mais. Porque se você voltar para a sua velha vida, vai ser muito pior. E aí o Pedro, quando ele fala isso, ele faz uma comparação bem tranquila. Ele diz assim, é como o cão que come o seu próprio vômito. Nós já vimos cachorro fazer isso. É dessa maneira, quando a pessoa passa pela transformação, mas não muda as suas prioridades, ela é comparada ao cão que come o seu próprio vômito. A experiência muda e vai nos afastar do passado. Mas também, queridos, a transformação muda nosso conceito de meritocracia. Olha o que os judeus fizeram. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É interessante que aqueles homens, a única coisa que eles viam naquele homem que foi curado, que passou pela transformação, era a tradição religiosa. Eles não visualizam com alegria a cura que aquele homem recebeu. Eles não visualizam naquele homem o poder de Deus que agiu sobre ele. Apenas trazem a tradição religiosa e questionam o que ele estava fazendo. Por quê? Porque o dia de sábado era dia santo para eles, de tal forma que eles não poderiam fazer nenhum esforço. E aquele homem estava carregando o seu leito, que ele ficou por 38 anos deitado naquele leito. E aí ele se aproxima e questiona, quem é esse Jesus que faz a cura no sábado? A tradição maior do que o agir de Deus. A religiosidade baseia-se em esforços e crenças humanas. Já percebeu que nós temos o tempo todo o foco de focar é bom, o foco de visar apenas aquilo que é mérito nosso. E aí nós aproximamos de Deus e tentamos apresentar as nossas justificativas. Deus, olha, eu sou uma boa pessoa. Olha, Deus, eu faço as coisas certinhas. Olha, Deus, eu sou uma pessoa religiosa. Eu guardo tudo o que é preciso. E aí não é isso que Deus quer da gente. Não é por meritocracia. Não é aquilo que eu vou juntando tesouros para apresentar a Deus. De forma alguma. Porque isso é religiosidade, é basear-se apenas em esforços e crenças humanas. Porque se fosse basear apenas em esforço e crença humana, esses homens que criticavam Jesus, já teriam colocado aquele homem no poço antes, já teriam colocado esse homem na presença desse poço para ser curado.
E queridos, é impressionante o quanto nós aceitamos pessoas a criticar a nossa vida, quando nós queremos passar pela transformação. Quando nós começamos a caminhar com Deus, quando nós começamos a ter uma prática cristã, as pessoas querem o tempo todo nos condenar por isso. Nos condenar porque nós estamos vindo à igreja, nos condenar porque nós lemos a palavra, nos condenar porque nós falamos de Deus a elas. Mas aí nós vamos entender que não é mérito meu, mas é simplesmente a graça de Deus, ou seja, discipulado descansa na fidelidade e na misericórdia de Deus. Esse é o grande privilégio da vida cristã, essa é a grande verdade revelada para nós. Nós, como discípulos, não vamos apresentar os nossos méritos para Deus, mas apenas descansar nesse Deus que cuida pela sua fidelidade e pela sua misericórdia. Porque quando nós olhamos os nossos méritos, nós não temos o que apresentar para ser transformado. Tentar numa oração, Deus, eu quero ser mudado, e eu sou digno de ser mudado por causa disso, disso e disso. Aí você vai perceber que tudo que você faz não tem valor algum diante de Deus. E aí talvez você também pode olhar para a sua vida e entender que você não tem nada que faça de bom para oferecer a Deus, e vai dizer assim, então essa mudança não é para mim. Pastor, essa mudança não vai acontecer na minha história, porque eu não tenho forças para isso, eu não sou merecedor. Queridos, discipulado é descansar na fidelidade e na misericórdia de Deus. Quando nós descansamos nessa fidelidade e na misericórdia, nós somos transformados por Deus. Então não pensa que o seu mérito, você não tem mérito algum a apresentar, porque se nós confiarmos no nosso mérito, amanhã eu deixo de vir à igreja. E aí eu tento mudar, tentei, e eu converso com várias pessoas que frequentaram com a gente, de repente deixam de vir, e aí o argumento é, pastor, eu tentei ser diferente, eu tentei mudar, mas pastor, eu não consegui. Sabe por que não conseguiu? Porque não descansou na fidelidade e na misericórdia de Deus. Que é Ele que fala aquele homem, levanta, e olha o que ele diz, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está dizendo assim, não foi esse homem que se esforçou, não foi esse homem que tentou fazer, mas o meu pai está trabalhando, e eu estou trabalhando, e o meu trabalhar é transformar vidas, o meu trabalhar é fazer esse coxo se colocar em pé e andar. Mas por fim, transformação que muda a nossa vida para sempre. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe que eu fico me questionando quando leio esse texto? Por que tomar o leito? Ele não precisava mais do seu leito. Ele ia andar, ele podia caminhar agora. Ele não precisava mais ter aquela marca do seu lado, aquilo que marcou a sua história toda. Ele não precisava mais do leito. Talvez a palavra mais clara aqui é, não, joga fora isso aí, você não precisa mais. Pode deixar de lado. Queridos, levante e anda, posicione-se e segue a vida. Primeira coisa que Jesus fala para aquele homem, posicione-se e segue a sua vida. Agora você tem uma nova oportunidade, você agora passou pela transformação, pegue isso, tome a posição e vai andar. E aí então você vai experimentar essa mudança constante na sua vida. Você não vai agora engatinhar, você não vai se arrestejar mais. Você agora tem uma nova posição, segue a sua vida, segue a sua história. Essa mudança que Deus faz na nossa história não é circunstancial e momentânea, mas Ele vai nos dar exatamente esse sentido para a vida. Essa mudança agora é para sempre. Mas qual é a razão de tomar o leito? Só não esqueça do tempo de sofrimento. Só não esqueça do tempo de amargura que você viveu. Só não esqueça enquanto você vivia o seu passado, aquilo era angústia, era solidão, era abandono, não tinha alguém que se aproximava de você, não tinha alguém que valorizava você, não tinha alguém que te ensinasse, que levasse você naquele poço. Então toda vez que você olhar para esse leito, lembre-se do seu passado, lembre-se da dor, e aí você vai perceber que isso não dá a você vontade de voltar ao seu passado. A transformação agora é para sempre. Não queira resgatar aquilo que ficou para trás, não queira voltar para a sua velha vida, não ache que no Egito era melhor, não ache que a vida longe de Deus era melhor, não ache que andar longe da igreja é melhor. Não traga para a sua vida aquilo que destruiu a sua caminhada, aquilo que trouxe dor, aquilo que trouxe sofrimento, angústia, deixa para lá, não traga isso na sua história. Uma marca do passado nós temos, nós sabemos a dor que era andar sem Deus, nós sabemos o sofrimento que nós trazíamos às pessoas, porque nós não amávamos esse Deus,
Mas a partir do momento que nós amamos, Deus permite ficar a lembrança na nossa mente. A lembrança da dor, a lembrança do abandono, a lembrança do sofrimento. Para quê? Para que eu possa entender que a mudança que Ele fez na minha vida não é um momento, mas é para sempre. É uma coisa que eu não quero voltar, experimentar mais na minha história. Por termos a oportunidade da transformação, o texto termina dessa maneira. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Aqueles homens judeus se aproximam desse homem curado e falam assim: quem mandou você carregar o leito? Ele não fala apenas dos problemas dele. Ele não fala assim: quando alguém queria me jogar no poço, nunca chegava. Não. A resposta dele é assim: o mesmo que me curou. O mesmo que me curou mandou tomar esse leito. Ele não começa a justificar assim: por que está carregando o leito? Porque estava ali abandonado, estava ali sozinho, estou carregando. Não, porque aquele que me curou transformou a minha vida. Aquele que me curou me deu essa ordem, e agora eu quero me submeter à vontade dele, e eu não vou questionar aquilo que ele mandou, porque ele me curou, ele me transformou. Eu não vou questionar, mas eu não preciso mais do leito. Por que eu estou carregando? Porque ele me curou e falou assim: carrega esse leito. Queridos, aquele que promove a transformação é o mesmo que nos ensina a perseverança. Aquele que transformou a nossa história é o mesmo que fala para nós: seja perseverante, toma o teu leito e anda. A vida agora é outra. Você tem a marca do passado, mas para lembrar que agora a vida é daqui para frente. Essa mudança agora é daqui para frente. É uma nova vida, uma nova história, uma nova oportunidade. E esse Deus dá a nós o grande privilégio da oportunidade da transformação. Nós podemos ter os 38 anos de coxo, os 38 anos de pecado, os 38 anos de erro, seja qual for a área da nossa vida. Mas Deus nos dá a oportunidade de transformar, de recomeçar a nossa história. Para isso, eu posso entender a misericórdia e a graça dele. Não permitir que a minha experiência existencial me impeça de mudar. Isso não é argumento para Jesus. Quando aquele homem começa a argumentar com Jesus, Jesus termina de ouvir o que o homem tinha para dizer e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Queridos, nós não temos argumentos para apresentar para Deus para que nós não sejamos transformados, ou que Deus mude o desejo do coração dele de nos transformar. A única coisa que ele deseja é: o mesmo que me curou me disse, segue a sua vida. Segue a sua vida. Queridos, é esse Deus que nos cura. É esse Deus que tem nos transformado. Mas como eu falei no início, do autor do livro Deus Esquecido, nós queremos continuar a transformação sozinhos. Nós não conseguiremos. E é preciso lembrar que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós em nossas fraquezas. É o Espírito Santo que move, transformando, nos levando a clamar: Abba, Pai. É o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que nos dá condições de enfrentar a dor, é o Espírito Santo que nos molda segundo a vontade de Deus. O sacrifício, não precisa ter sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Não é um sacrifício para nós, agora é um privilégio experimentar a mudança de Deus na nossa história. E não tem nada mais importante na vida do que ser acolhido pelo próprio Deus. E quando as pessoas questionarem a nossa mudança, questionarem a nossa fé, questionarem o porquê que nós, tão errantes na vida, somos agora diferentes, a resposta nossa vai ser essa: o mesmo que me curou me disse, segue a vida, segue. O passado, literalmente, ficou para trás. Agora, sou eu na sua história. Apenas não volte, apenas não abra mão daquilo que Deus está construindo na sua história. Que nós então possamos aprender a agradecer a Deus pela oportunidade da transformação. E aonde nós vamos nos encontrar com esse Deus, é aí aquele homem faz: vai ao templo, vai ao lugar da transformação, o lugar de agradecer a Deus por todas as coisas. Se Deus tem transformado a sua vida, não se acomode. Não se acomode apenas em ser um seguidor, apenas ser alguém, um ouvinte, ser apenas alguém participante de uma igreja. Queridos, Deus tem muito mais para a nossa vida. Deus tem muito mais a transformar totalmente a nossa história. Não deixe o comodismo invadir seu coração. Pelo contrário, busque
essa ação do Espírito Santo, busque esse comprometimento e descanse na misericórdia e na graça de Deus. E leve essa resposta com você. Quando questionar o que aconteceu com você, vai dizer: por que você está indo naquela igreja? Porque o mesmo que me curou disse: vai naquela igreja. O mesmo que curou disse: ande com aqueles que amam o Senhor. O mesmo que curou disse: não volte para o seu passado, que é sofrimento. E por isso que eu ando com esse Deus. Então, a Deus a minha gratidão pela oportunidade da transformação. Eu quero pedir a você que nesse momento você coloque essa área da sua vida que tem sido mais difícil transformar. Essa área que tem sido a luta mais constante para transformar. E quando você chegar a essa conclusão, tira os olhos da sua meritocracia, tira os olhos da sua crise existencial, dos seus traumas, tira os olhos das suas dificuldades até hoje, e apenas olhe para aquele que pergunta para você: queres ser curado? E se posicione: quero passar por essa transformação. E receba essa noite exatamente essa palavra do Cristo, dizendo: levanta, toma o teu leito e segue a sua vida. Pai, todos nós temos os nossos traumas, as nossas dificuldades, nós temos as nossas crises existenciais, ó Deus, que muitas vezes nós deixamos definir quem nós somos a partir delas, ó Pai. E por consequência disso, não experimentamos transformações profundas e sinceras e constantes na nossa vida. E assim nos acostumamos com a mesmice, nos acostumamos com a vida que temos levado, e não temos experimentado esta vida em abundância. E tantas vezes nós contra-argumentamos essa possibilidade de mudança, ó Deus, dizendo que nós não somos merecedores, porque nós somos errantes. Realmente, ó Deus, nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor é muito maior do que isso. E a Tua palavra diz, ó Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, ó Pai. E a experiência que esse homem teve na sua história de transformação, e poder seguir a sua vida agora, é a mesma mudança que nós podemos experimentar todos os dias da nossa caminhada com o Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que cada dia o Senhor tem algo novo para fazer na nossa história. Não nos permita cair na religiosidade, no comodismo cristão, de achar que nós já chegamos no auge da nossa caminhada, do nosso discipulado. Nós queremos mais do Senhor, ó Deus. Nós queremos muito mais do Senhor, não por egoísmo nosso, por vaidade nossa, mas por entender que é isso que o Senhor deseja fazer sobre cada um de nós. É exatamente essa vida abundante que o Senhor oferece a cada um de nós. É entender que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. É entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Tudo isso é promessa do Senhor sobre a nossa vida, Pai. E nós queremos experimentar isso constantemente, profundamente na nossa história. Ó Deus, sonda cada coração, sonda cada vida nessa noite, ó Deus. E aquilo que é preciso mudar, que o Espírito Santo revele a nós. Revele, ó Deus, nos dando consciência que no Senhor nós somos capazes de mudar, ó Deus. Mas não permita que voltemos às velhas práticas. Mas nos dê, Deus, a lembrança, a memória, nos dê o nosso leito para que possamos lembrar o sofrimento, a angústia que nós vivimos na nossa vida, e saber, ó Deus, que andar com o Senhor é muito melhor, que é experimentar a vida em abundância. O ladrão, ó Deus, roubou, destruiu e matou tantos sonhos nossos, mas Cristo Jesus nos possibilita essa vida em abundância, e é nisso que nós queremos nos apegar nessa noite, e que essa mudança seja constante e visível na nossa história. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, e que nós pedimos ao Senhor, a Deus, é que o Espírito Santo continue a ministrar sobre nós ao longo dessa semana, e que nós possamos observar as mudanças que o Senhor deseja operar na vida de cada um de nós. Obrigado, Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.